Sim, pode iniciar. Obrigada, Vivi. Pessoal, boa noite, então, né? A gente vai iniciar, então, a nossa terceira, né, e última aula, onde a gente vai fechar o conteúdo da nossa apostila. Vou começar a compartilhar para vocês. Só um minutinho. A gente começa com o mesmo combinado, tá? Se vocês precisarem me chamar e sinalizar alguma coisa, é só abrir os microfones, certo? Então, continuando o conteúdo da nossa apostila, a gente vai iniciar falando um pouquinho, né, novamente, sobre curativo e coberturas. Eu coloquei para vocês, nessa aula, as coberturas que a gente mais está usando, tá, hoje em dia, que tem muitas coberturas que se usavam antigamente, mas que hoje quase não se usa mais. E esse mercado de coberturas e correlatos, ele vem se atualizando cada dia mais. Conforme, igual eu já tinha dito para vocês, né, que a gente já teve essa disciplina, então eu não vou ficar me adentrando muito, mas se vocês precisarem de perguntar qualquer coisa, é só me chamar, certo? Então, vamos lá começar a relembrar, né, o que é um curativo, então. Então, o curativo, ele é um conjunto de cuidados dispensados para uma lesão, né, um ferimento, e a gente busca proporcionar segurança e conforto para esse paciente, né, mas também a gente tem que favorecer a cicatrização dessa lesão. Hoje já tem estudos que demonstram, né, para a gente que a cicatrização de uma lesão, ela depende de vários fatores. Então, a gente tem fatores psicossociais, psicológicos, de dinâmica familiar. Então, às vezes, a gente vai atender um paciente com curativo, e eu gosto muito de fazer a pergunta para esse paciente: por que que você quer que essa ferida feche? Porque alguns pacientes, eles ganham alguma barganha, né? Tem alguma troca quando essa pessoa precisa de cuidados para fazer um curativo, por exemplo. Um paciente que precisa, tem a filha vai lá uma vez na casa dele só para fazer o curativo. Então, pode ser que esse paciente não tenha o interesse em cicatrizar essa ferida, porque aí, se essa ferida fechar, a filha não vai mais ir lá para fazer o curativo. Então, tem essa parte emocional que vai muito além, tirando os outros fatores de alimentação, que também envolve muito nessa questão de cicatrização, que a gente já tinha conversado nas outras aulas de curativo, né? Então, para que que eu faço um curativo? Para ele ser eficaz, né? O que que ele tem que ter? Ele tem que ser impermeável à água ou a outros fluidos, ele tem que permitir troca gasosa, né? Porque se eu faço um curativo, uso um correlato e o meu paciente vai tomar banho, esse curativo molha, aquela umidade que vai ficar ali, ela, ao invés dela favorecer a cicatrização, ela vai favorecer a proliferação de bactérias, tá? Por isso que a gente nunca lava uma ferida na água do chuveiro, certo? Se a gente já conversou, então não vou me adentrar muito. Ele tem que ser de fácil aplicação e fácil remoção. Por exemplo, se eu coloco uma gaze e essa gaze cola, né, prega na minha ferida, quando eu for retirar essa gaze, eu vou fazer pequenos traumas, né? Ela tem que auxiliar a hemostasia, então ela tem que auxiliar ali o meio, né? Que vai parar sangramento, se tiver, que vai combater a proliferação de biofilme, isso tudo a gente tem que estar ciente. Ela protege aquela ferida contra trauma mecânico e contra infecções. Então, por exemplo, vou deixar. A gente ouve muito paciente falar que vai deixar a ferida aberta porque ela precisa de secar. Gente, isso não existe. Ferida aberta, dependendo do tamanho, dependendo da ferida aberta, ela vai chamar mosca, então tem proliferação de miíase ali.
a infecção é muito maior. Principalmente paciente hospitalar, a gente nunca deixa a ferida aberta, tá? Esse curativo, né? Ele tem que limitar o movimento desses tecidos ao redor dessa úlcera. Ele tem que promover um ambiente úmido e temperatura ideal para essa reparação de tecido. Ele tem que absorver o excesso de secreções, gente. Hoje não se usa essa palavra secreções, se usa exudato. Quem tem secreção, a gente fala que é órgão, tá? Então, me desculpem aí que eu não troquei. Então, ele tem que absorver o excesso de exudato e evitar maceração de borda. Vocês lembram o que era maceração? Maceração é quando uma ferida tem muita umidade e essa umidade, ela vai para as bordas dessa lesão e essa borda ela fica esbranquiçada, tá? Isso é maceração de bordas. E aí, quando eu tenho maceração de bordas, as minhas bordas se tornam inviáveis e se eu não tenho borda viável, essa ferida não vai fechar, tá? O curativo também em ferida cavitária, ele tem que preencher toda essa cavidade, tá? Então, tem descolamento, tem cavidade, eu preciso preencher com o curativo, seja ela uma gaze, seja uma fibra, isso tem que ser preenchido, tá? Esse curativo, ele tem que trazer alívio de dor, e aí a gente tem algumas condições que o paciente relata, eu não consigo manter enfaixado, é uma úlcera arterial, então a dor é muito dolorosa, então a gente tem algumas coberturas e correlatos para aliviar essa dor, tá? E aí eu tenho que também favorecer condições de vida diária do meu paciente. Então, não adianta eu ir lá e simplesmente mobilizar um membro e falar para ele, não, o senhor não vai fazer nada, vai ficar com os pezinhos para cima. Gente, não tem jeito. Principalmente se for idoso, tá? Eles não fazem mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que eu vou pedir para o meu paciente e como que eu vou fazer esse curativo. Então, quais que são as vantagens que o meio úmido traz, né? O meio úmido, ele facilita o desbridamento autolítico. O que é o desbridamento autolítico? É aquele desbridamento que o próprio corpo vai fazer, tá? Ele promove as migrações de células epiteliais. Vocês se lembram que as células epiteliais, elas migram da borda para o centro, tá? Para fazer essa ferida fechar. Ele favorece a liberação de fatores de crescimento que estão associados a essas células epiteliais. Ele diminui a dor, principalmente em ferida que tem exposição de tendões, exposição óssea. Quando eu mantenho meio úmido, isso faz diminuir a dor, tá? E ele reduz, então, se ele faz a migração de células epiteliais, se ele ajuda na cicatrização, ele vai reduzir tempo e vai reduzir gasto, porque essas coberturas e correlatos, hoje, é tudo muito caro. Então, se eu reduzo o tempo, eu reduzo o investimento, tá? Seja o que eu uso, né? Hoje, isso aqui, gente, SUS, dentro do próprio SUS, ele já me fornece alguns materiais, tá? Dessas tecnologias mais novas que estão chegando. Então, hoje, o que eu uso para fazer a limpeza de uma ferida? Então, hoje, falou em limpeza, a primeira coisa que vem na minha cabeça, PHMB e o soro, tá? Então, a limpeza ela consiste, né, na remoção de restos de células, materiais estranhos. Quando eu falo material estranho, o paciente cai, por exemplo, de bicicleta e tem várias escoriações, e dentro dessa escoriação, muitas vezes, pode ter pedrinha de asfalto, por exemplo. Então, às vezes, com um jato de soro, eu consigo remover, tá? A gente remove tecido necrótico que está solto, às vezes no jato de sangue eu consigo tirar. Eu diminuo a quantidade de micro-organismo, igual no caso do PHMB, né? Eu consigo diminuir a quebra do biofilme. E aí a gente precisa fazer com uma técnica adequada e usando um material estéril. Por que tem que ser um material estéril? Dentro daquele meio está contaminado, então eu vou com uma gazinha estéril, tá?
Então, hoje eu posso usar soro fisiológico, solução de PHMB. Hoje já tenho o PHMB, eu tenho ele em espuma, tá? O PHMB, gente, é importante frisar que eu jogo ele, né? Eu umedeço a gase e eu preciso aguardar ele agir de 15 a 20 minutos na solução, tá? Quando é solução, eu não faço fricção, ou seja, eu não me esfrego. Quando é a espuma, a gente faz uma leve fricção, certo? Então, o PHMB, né, ele é um composto químico usado para o tratamento de feridas, né? E a propriedade dele é antimicrobiana. Então, a nossa intenção é isso, é controlar e combater, né, a proliferação desse micro-organismo que está ali. No caso que a gente mais vai encontrar o biofilme. Então, eu tenho que quebrar esse biofilme para essa bactéria morrer e aí eu conseguir trazer um tecido de cicatrização mais rápido para essa ferida. Então, quais são os benefícios, né? A gente combate a infecção, estimula a cicatrização, reduz a inflamação que está associada à infecção, e ele é um produto seguro. Então, é um produto que já está no mercado há um tempo bom, já foi testado várias vezes, e eu tenho várias marcas, tá? Hoje, então, o mais conhecido aí é o da Piossana, um valor mais acessível também, e eu tenho ele em várias apresentações de tamanho, tá? Então, eu tenho de litro, eu tenho esse de 350 ml, eu tenho um pequenininho de 100 ml. Então, eu tenho ele de várias apresentações. Relativamente mais barato do que os outros, mas ainda é caro, né? Então, dependendo do paciente, ele não vai ter condições de entrar com o PHMB. E aí a gente faz com o soro, tá? PHMB hoje, gente, já tem na nossa rede do SUS, tá? Então, em alguns hospitais aí, quando for requisitar material, alguns hospitais já têm o PHMB, tá? Então, a gente vale ficar atento no protocolo da instituição, quais que são as coberturas e correlatos que a gente tem disponível para você traçar um plano de tratamento. Então, deixei para vocês como que a gente usa, né? Então, ó, aí tá o tempo que a gente deixa agir de 10 a 15, de 10 a 30 minutos, e aí a gente não enxágua e só depois a gente faz a cobertura. Deixei o link do videozinho, se alguém, né, tiver curiosidade de assistir. Entrando um pouquinho nas coberturas, então eu trouxe, né, para relembrar que a gente tem cobertura primária e a gente tem cobertura secundária, tá? Na cobertura primária, é aquela que vai em contato direto com a lesão, com a ferida, tá? E aí a gente tem que deixar claro que ela tem, além dela manter esse meio úmido, gente, mas quando eu falo meio úmido, é aquele meio úmido controlado, tá? Então, aquele controle que as bordas não podem ficar maceradas, porque senão eu não tenho a fixação, certo? A fixação não, desculpa, a cicatrização. E aí, essa cobertura primária, então, ela tem que absorver o excesso de exudato, e aí a gente fala que é aquela absorção vertical, né? Porque não é aquela absorção que deixa espalhar, então, aquela absorção vertical, e ele não pode aderir, né? Porque se ele adere, quando eu vou tirar, faz um trauma. E a cobertura secundária é aquela cobertura que recobre a cobertura primária. Por exemplo, eu coloco um hidrogel e em cima eu vou colocar gase, porque a gase eu preciso colocar para proteção, certo? Então, a gase é uma cobertura secundária. Então, deixei para vocês uma imagenzinha, né, do que é cobertura primária e o que é cobertura secundária. Então, cobertura primária são aquelas, né, os correlatos aí que vão diretamente sobre ferida, e na cobertura secundária são os que vão, já fala, né, vai sobre a primária, certo? Tem a função terapêutica de proteção ou simplesmente de fixação. Trouxe para vocês o filme transparente, né? O filme transparente é uma cobertura secundária
Ele é um curativo estéril ou limpo, a gente tem as duas formas. Ele é uma membrana de poliuretano, né? Aqui, gente, ele é permeável à água, então ele não deixa a água que está de fora entrar para a ferida. Porém, ele é permeável, deixa eu melhorar. A água que está de fora não entra na ferida, mas ele é permeável ao vapor, então ele deixa a ferida respirar, que a gente fala, né? Mas ele não absorve, certo? Então ele é uma ótima opção para uma cobertura secundária. Aqui a gente fala, né, que ele favorece o meio úmido, se ele favorece o meio úmido, ele favorece a cicatrização. Ele fica sobre a lesão por vários dias. Então, por exemplo, se você for colocar um correlato, né? Porque hoje a gente tem correlatos que duram até 7 dias sobre a ferida. Então, eu posso deixar esse filme lá 7 dias. Eu não tenho necessidade de ficar trocando ele todo dia. Porém, a gente não precisa ficar retirando. Mas se ele molhar, por exemplo, vai para o banho e molha, às vezes pode acontecer de começar a soltar as beiradinhas, tá? Aqui, o pessoal usa ele muito em paciente que está na UTI, né, que fica acamado por algum tempo, como proteção de pele. A finalidade dele não é essa, mas se usa muito em paciente que está na UTI, tá? E aí, quando coloca no paciente, ele tem que ser datado, viu, gente? A gente coloca e data. A maioria não, né? É muito utilizado em proeminência óssea. Então, a gente usa ele em feridas que têm uma secreção mínima, tá? Um exudato mínimo. Então, se for uma lesão que tem muito exudato, que drena muito, ele não vai segurar. Então, a gente usa ele para feridas que têm pouco exudato, para queimadura superficial, algumas áreas doadoras de pele. Usa ele muito em fixação de catéter, né? Que é o mesmo material que é feito o nosso Tegaderm. E é muito usado. Hoje, como as instituições instituições do SUS, a gente já tem disponível, tá? Também. E aí, o modo de usar dele, para a gente colocar ele na pele, essa pele tem que estar seca, tá? Porque senão ele não adere e a gente consegue cortar do tamanho que a gente precisa. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tirar, porque como ele tem uma boa adesão, se a gente puxar ele igual puxa, né, um durex, ele vai lacerar a pele desse paciente. Então, a gente precisa sempre puxar ele lateralizado, que aí o ar entra e ele descola, e eu não tenho risco de lacerar essa pele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, aí eu deixei imagens para você dele fixando catéter, tá? É muito usado hoje. Então, a gente tem o Tegaderm próprio para como que fala? Para acessos, mas já tem muitas SUS, eles usam muito fio, certo? Trouxe também a placa de hidrocolode, também ainda é muito usada, o valor dela é acessível, tá? A gente usa muito também paciente de UTI para prevenção de úlcera por pressão, e ela tem uma plástica elástica e autoadesiva. Tem algumas marcas que aceita cortar, tá? Então você compra uma placa maior e corta do tamanho. Porém, a gente tem várias placas que já vêm no formato, por exemplo, de sacral, ela vem no formato de cotovelo, que aí ela fixa direitinho, não precisa da gente cortar. E aqui ela usa, né? A gente usa a placa de hidrocolode em feridas que tem uma quantidade de exudato maior, tá? Então ela absorve, porém ela mantém o meio úmido, certo? Ela ajuda, né, no crescimento de novos vasos, ela ajuda no tecido de granulação.
E aí, quando ela favorece o meio úmido, ela protege as células de traumas também. Então, ela é indicada para úlceras com pequena, moderada quantidade de exudato, tá? Ele forma uma pasta, então ele vai formar um gel, porque ele vai absorver, e ele pode ser usado para preencher cavidades. Muito pouco, mas ainda tem gente que usa, tá? Então, o gel, que a gente acha ele também gel, ele pode ser usado para úlcera de pressão, úlcera cirúrgica, área doadora de enxerto. Porém, o que a gente mais encontra é em placa, e a gente mais usa, tá? Então, ainda existem hospitais que usam placa de hidrocolode em lesão por pressão. Porém, hoje a gente já tem as espumas. Então, se usa mais a espuma hoje do que a placa de hidrocolode. Então, eles são contraindicados, né, em caso de infecções muito grandes, com muito exudato, porque ele não vai conseguir drenar esse exudato e vai macerar as bordas, certo? Aqui a gente falou que ainda, né, uma das vantagens é quando tem tecido de granulação, que a gente só está esperando a epitelização, porque aí ele vai manter esse meio úmido e aí a gente consegue fazer fechar mais rápido, tá? E a desvantagem é que a gente não consegue visualizar a ferida, porque ela é opaca, então eu não consigo ver como que tá, certo? A gente tem aí o alginato de cálcio, né? Também, ela vem como se fosse uma gazinha, tá? Ela melhora a hemostasia, então se tiver sangramento, ela ajuda nesse sangramento. Ela faz absorção de líquidos e ela tem retenção de bactérias nas tramas das fibras. E por isso que pode ter, e também tem o mesmo tipo com sódio, tá? Então, ó, o curativo ele é usado desbridante, né? Antes do uso, as fibras do alginato, enquanto ele está seco em contato com o meio líquido, tem uma troca entre os íons de cálcio e os íons de sódio da úlcera. E aí ele vai fazer essas fibras do alginato viram um gel, um suave gel. E aí ele não adere e mantém o meio úmido, favorecendo a cicatrização. Então, ele é usado em úlceras infectadas exudativas, como as úlceras de pressão, as traumáticas, e ele também é usado para preencher cavidade, tá? Em fibra de cavidade. O carvão ativado. O carvão aditivado a gente usa muito em feridas que tem mau cheiro, tá, gente? Ele vem as placas de vários tamanhos. A placa de carvão a gente não pode cortar, porque ele também vem impregnado com prata, então a gente não corta. E essa placa também a gente não pode, por ter prata, a gente não pode usar, se eu não me engano, mais de 21 dias. Então, a gente vai trocando conforme a necessidade, conforme vai ficando saturado. Porém, esse período de uso, se eu não me engano, são 21 dias. Depois eu posso até confirmar para vocês e trazer. E aí, aqui, ele tem principalmente uma atividade... ele trabalha principalmente nas bactérias, tá? Então, ele tem um alto teor de absorção, ele elimina o odor da úlcera, remove e contém moléculas com as bactérias, e ele tem um efeito de limpeza, tá? E aqui, essa cobertura, ela pode ficar de 3 a 7 dias, porém, quando ela não tiver mais infecção. No início, a gente tem que trocar a cada 24, 48 horas, tá? Depende da saturação, de como que ela vai ficar. Então, úlceras exudativas, infectadas com odor acentuado, fístulas e granguenas. Então, a gente limpa o leito para depois colocar essa placa, tá? E aí, a prata, né? Falando que a prata, ela atinge as bactérias, ela, né? A função dela é combater as bactérias, e o carvão, ele vai combater o odor da ferida. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a ferida, ela tem, né? Principalmente quando a necrose é aquela necrose
mais mole, ela tem cheiro de cebola podre. E assim, chega a arder o olho da gente. Então, chegou no paciente, tem indicação, não deixe de usar o carvão, porque o resultado é muito bom, tá? Trouxe sulfadiazina de prata, então a sulfadiazina de prata, ela também tem a prata na sua composição, então ela tem essa ação bactericida, tá? Porém, ela libera a prata na ferida. E aí, então, por isso que a gente não pode usar há muito tempo. Então, eu não uso a sulfadiazina em paciente que tem hipersensibilidade a algum componente da fórmula, tem alguma inflamação, tá? Ferida que não está infectada, eu não uso. Se é uma colonização mais controlada também, eu não uso, porque que ela é citotóxica, ela mata os fibroblastos. Os fibroblastos, ele está ligado diretamente no processo de cicatrização, tá? Mulheres grávidas não podem usar, recém-nascidos também não, e prematuros também não. O que acontece? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar o uso da sulfatiazina em pacientes queimados. Porém, o que acontece? Quem já teve, né, a oportunidade de usar a sulfadiazina, ela impregna, ela cria uma pasta branca. E aí, quando eu vou trocar o curativo desse paciente, eu não consigo remover. Para mim remover, eu tenho que fazer fricção. E aí, eu lesiono ainda mais aquela área que já está, né, sensível, que já está queimada. Então, o meu paciente queimado, ele tem uma das maiores queixas é a dor, tá? Por isso que a gente não se usa mais sulfadiazina de prata em queimados. Porém, ainda tem um hospital que eu só vou ter ela. Então, ainda se é usar, tá? A papaina também, ficou um tempo sem a gente falar dela e agora a papaina voltou. Então, tem novos estudos que o uso da papaina é seguro. Então, hoje, antigamente, a papaina a gente achava só se mandasse manipular. Hoje em dia, você já encontra ela pronta na farmácia, tá? A papaina, ela é feita mesmo do mamão papaya, ela é uma enzima, tá? E ela ela auxilia no desbridamento da lesão. A gente fala que é um desbridamento químico. Ela tem uma ação bactericida e bacteriostática. O que é isso? Ela mata a bactéria e interrompe a sua proliferação. E ela acelera a cicatrização. Então, a gente usa a papaina, você encontra ela para comprar em várias concentrações. Por exemplo, eu tenho papaina de 2%, de 4%, 6%, 8%, 10%, e se eu não me engano, até 12%, tá? Cada concentração a gente usa para um determinado tipo de tecido, né? Então, eu uso ela em úlcera aberta, em úlcera infectada, eu uso ela em tecido necrótico e eu uso ela para granulação também. Então, em quem que eu não uso papaina, né? Paciente que tem distúrbio de coagulação, que tem sangramento nessa ferida, eu não vou usar. Área de exposição e tendão também eu não uso. O creme da papaina, gente, ele precisa ser conservado na geladeira, tá? Os hospitais, eles costumam embalar em porções individuais. Também o pacotinho que você usa ali, você não usou, você descarta, tem hospital que guarda, enfim. Mas o certo, usou, a gente descarta, tá? Claro que se eu comprar o tubo para um paciente domiciliar, a gente vai usar, a gente só vai armazenar na geladeira. Então, o que a gente tem que ficar atento? O uso da papaina, alguns pacientes, eles podem trazer algumas relações dolorosas, tá? Então, isso a gente tem que reavaliar de perto. Então, como eu falei lá no início, a papaina, ela tem a função de desbridamento. Então, quando eu vou usar ela em um tecido necrótico, aquela necrose seca, preta, então eu vou usar ela com concentração máxima, 10, 12%, tá? Quando é esfacelo,
eu já uso ali de 4 a 6 até a 8 eu ainda uso. Eu gosto de usar ela 6, 8 quando é no esfacelo. E quando é para granulação, a gente usa 2%. Então, a gente tem que ficar atento, né, a essa concentração. Porque se eu jogar um 4, 6% o tecido de granulação, esse tecido vai sangrar, meu paciente vai reclamar de dor. E isso a gente não quer. A gente quer proporcionar conforto. Bota de urna ainda se usa muito, né, em paciente que tem úlceras arteriais e mistas. Bota de urna a gente só coloca em paciente que ele anda, tá, gente? Esse paciente tem que ter, ele tem que deambular, então em paciente acamado eu não uso bota de urna. Ele é indicado para úlcera venosa, né? E quando tem edema associado. Ele faz uma e conforme o meu paciente anda, ele faz contração e aí favorece ao retorno desse sangue. E quando eu tenho uma melhora de circulação, eu tenho o favorecimento da cicatrização dessa úlcera. Deixei para vocês, quem passa bota de urna é só o enfermeiro, tá? O técnico não passa, mas eu deixei para vocês, se a nível de curiosidade, deixei modo de fazer. A gente conhece muito o hidrogel, então, o hidrogel é um gel transparente formado é a base de água, tá? Então, realmente ele é um gel bem transparente e ele é uma cobertura primária, eu preciso de uma cobertura secundária e a função dele é manter o meio úmido. Ele mantendo o meio úmido, ele vai proporcionar um meio favorável à cicatrização, tá? Então, é indicado em feridas com perda tecidual parcial, profunda. Quando eu falo tecido necrótico, gente, porque se tem o meio úmido, eu também vou favorecer ao desbridamento. Mas aqui a gente tem que ver qual que é o tipo desse tecido necrótico, tá? Então, áreas doadoras de pele, eu posso usar hidrogel. Queimadura de primeiro e segundo grau, úlceras crônicas e principalmente ferida em fase de granulação, tá? Se eu não posso usar ele numa ferida com muito exudato, porque ele já favorece meio úmido, eu vou jogar mais umidade numa ferida que já tem muito, muito exudato, então vai virar uma bagunça, tá? E feridas que a gente usa hidrogel, a maioria a gente troca a cada 24 horas, tá? A gente não deixa muito tempo não para ver como que tá. Colagenase, né? Colagenase tem muita gente que conhece, hoje em dia já não se usa tanto, mas ainda se usa. Ela faz desbridamento enzimático, tá? E a gente não se usa muito, mas vocês ainda vão achar médicos que prescrevem colagenase. A gente não usa ela de forma alguma em ferida que está em fase de cicatrização ou em fase de granulação. E aqui a gente troca o curativo a cada 24 horas, tá? Eu gosto muito, esse aqui é uma das minhas queridinhas, é a gás impregnada com pretolato, ou AGE, tá? Ela é uma gás realmente embebida em AGE e ela promove meio úmido, né? Ela não adere na ferida e a cicatrização vai bem mais rápido, tá? Porém, a gente usa a gás impregnada em feridas que já tá ali com o tecido de granulação, só esperando mesmo a epitelização terminar. Função dela é só de proteção, então, ó, ele não adere, indicado para as lesões para evitar aderência, né? E favorece muito. Então, onde que eu uso, né? Queimadura de segundo grau ou de pequena extensão, áreas doadoras e receptoras de enxerto, úlcera venosa arterial ou por pressão, que já esteja, né, nessa fase de granulação, área pós-trauma, pós-ressecção cirúrgica, a gente também usa. Aqui deixei, né? A gente tem aí o OGE, então o OGE antigamente a gente falava que ia hidratar, né? Mas o OGE ele tem também essa função de ser um emoliente, então ele não deixa
ele mantém o meio úmido e não deixa a aderência das outras coberturas. Então, deixei algumas indicações também dele. E aí a gente tem o nosso queridinho hoje, que é o creme barreira. O creme barreira, gente, ele não se usa no leito da lesão, ele é usado só nas bordas, tá? Vale muito a pena a gente falar do creme barreira, que ele é usado em uma quantidade mínima mesmo. Então, é 1 grão de arroz na pontinha do dedo. A gente passa por toda a borda da lesão e ele tem que ficar transparente. Então, eu já vi profissional usar e aquilo fica branco, igual uma pomada de assadura. Essa não é o modo certo de usar. Então, o certo é a gente passar e ele cria realmente uma proteção, né? Quando ele fica transparente. Então, a gente passa, ele fica transparente e ali ele cria uma película protetora. Para quê? Para não deixar esse exudato macerar as bordas, tá? Então, tem gente também que usa o creme barreira para paciente que tem DAI, que é a dermatite associada à incontinência. Então, antes aí o pessoal usava Nistatina, né? Que era muito famosa, hoje o pessoal usa creme barreira. Tem, né, as duas marcas mais famosas. Então, hoje a gente tem o Cavilon, eu tenho o Cavilon Spray, eu tenho o creme, e eu tenho esse da Coloplast, também tenho o Dermamon, que é muito bom, e o preço dele é mais acessível, mas esse Coloplast também a gente hoje encontra num preço bem, bem legal. Continuando aí, a gente vai falar um pouquinho, né, lá na nossa apostila, a gente fala um pouquinho de retirada de pontos. A retirada de pontos, ela vai chegar para vocês lá no PSF, que hoje no pronto-socorro a gente não tira ponto mais. Que eu preciso saber? Retirada de pontos, ela pode ser feita com bisturi ou com uma tesourinha, tá? Aquela tesourinha da pontinha mais fina, esqueci o nome dela, mas a gente pode fazer. A gente tem um kit hospital, né? A gente tem o kit para retirada de pontos, então é só procurar lá no material que vem estéreo. É um procedimento que a gente, né, tenta ao máximo possível fazer de forma estéreo, de forma limpa, mas o luva normal, eu preciso, antes de iniciar o procedimento, eu higienizo, né? Vejo se tem presença de infecção. Se tiver infecção, a gente não tira. A retirada de pontos ela é feita de 7 a 10 dias após o trauma. Depende, o trauma ou o procedimento, né? Depende muito da orientação do médico. Então, tem médico que vai pedir com 7, tem médico que vai pedir com 10. Então, o que eu preciso de saber? Tem sinal de inflamação? Tem sinal flogístico? Então, tá vermelho, tá quente, tem secreção? Se tiver, eu não tiro, tá, gente? Se o meu ponto tiver sequinho, então a gente vem com o auxílio de uma pinçazinha. Eu gosto de segurar nas duas perninhas, porque quando eu seguro as duas perninhas do ponto e movimento esse ponto, porque aqui ele tá solto, então se eu movimentar ele, ele vai movimentar de um lado para o outro. Então eu movimentei. Achei aqui esse nozinho da figura, esse nozinho vai se levantar, você vai ver que ele vai se desprender. Eu gosto de tesoura, eu tenho mais segurança com a tesoura. Então, eu venho com a pontinha da tesoura aqui e corto. Quando eu corto, é só eu puxar que esse ponto vai sair, tá? Com o bisturi é a mesma forma. Você vai cortar uma das perninhas e aí esse ponto solta. Se você cortar as duas perninhas do ponto, o que acontece? Esse ponto fica preso lá, que eu não consigo puxar ele, tá? E aí, alguns pacientes fazem um processo inflamatório e o corpo expulsa, e outros ficam com esse ponto lá de brinde, tá? Então, eu pergunto pro fulano, são quantos pontos? Eu falo assim, ó, Diana, sei lá, tomei 7 pontos. Beleza, eu vou contar se tenho 7. Eu, Diana, gosto de deixar uma gazinha do meu lado, eu vou tirando e vou colocando esses pontos lá. No final, eu conto se realmente tenho 7. Quando é pele, igual perna, braço, a gente não tem presença de pelos, eu acho mais tranquilo. Quando tem pelo, igual, por exemplo, na cabeça, acaba que a gente, na hora de tirar, tem um pouquinho mais de dificuldade,
por causa que o fio, ele é pretinho da cor do cabelo. Então, a gente costuma ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas com o passar a gente vai treinando, tá? Passando aí, então, a gente segue, né, a nossa matéria e a gente fala um pouquinho de dreno. Então, vamos iniciar no dreno Penrose. O dreno Penrose, ele é usado, né, em cirurgias que pode ter o risco de ter uma coleção de, de exudato, de secreção dentro dessa ferida operatória. Vocês conseguem ver aqui no cantinho aqui, ó, o dreno Penrose? Eu brinco que ele parece uma bexiga. O material dele é igual a bexiga, tá? Então, aqui, quando é uma área que sai muita secreção, às vezes a gente pode vir e colocar até uma bolsa coletora, tá? Nesse ferroso. Mas a maioria das vezes é uma secreção controlável, pouca. Então, a gente vem, faz um chumaço de gás, a gente tenta proteger essa pele, faz um chumaço de gás, e aí a gente vai trocando conforme a necessidade, tá? Quais que são as orientações? Então, a gente mantém, né? Pelo menos tenta manter essa pele limpa. Então, você visualizou que o curativo saturou? Você vem aqui e troca, tá? A gente não traciona. Se tiver de tracionar esse dreno, quem vai tracionar é o médico, tá? Então, a gente não traciona. A gente troca esse curativo quando necessário. E quando eu vou trocar o negativo, ó, o curativo, eu já visualizo o que tem nessa secreção. É uma secreção sanguinolenta? É uma secreção serossanguinolenta, tá? Qual que é a quantidade? Né? É muito, é pouco? Saturou a gase? Quantas vezes eu precisei de trocar? Isso tudo tem que estar registrado no meu prontuário, tá? A mesma questão é no dreno de tórax, né? Então, o dreno de tórax, a gente deixa essa perilesão aqui seca, a gente tem essas formas de proteção porque é um dispositivo médico. Se ficar pressionando aqui, vai fazer uma lesão por pressão, por dispositivo. Então, a gente tem essas formas de fazer essa proteção, tá? Eu gosto muito dessa terceira forma, eu acho que fica bem protegido. Aqui a gente faz higienização dessa perilesão e mantém sempre seco. Em dreno de tórax, eu tenho que me atentar na quantidade do que foi drenado, né? E sempre registrar no meu prontuário, tá? Então, eu vou registrar o aspecto, coloração, quantidade de secreção. Isso tem que estar tudo descrito no meu prontuário, no meu relatório, tá? Quem passa dreno de tórax é um médico, é um procedimento cirúrgico, tá? E a gente só fica de suporte. Esse é o dreno Portovac. O dreno Portovac, tá vendo que ele tem uma pontinha rígida? Ele é esse dreno sanfonado e ele pode ser usado com vácuo ou sem vácuo. Quando ele é um dreno com vácuo, como ele é sanfonado, a gente aperta ele e ele fica conectado, né, no paciente, na região do paciente. E conforme ele vai drenando, ele vai abrindo o sanfonado. Então, e aqui não vai dar para ver, mas aqui ele tem tipo uma reguinha de graduação em alguns. Os que não tem, a gente menciona, tá? Num frasco, a quantidade de secreção. Antes de desprezar, a gente menciona por quê? Isso tem que estar registrado no meu prontuário, no meu relatório. Então, por exemplo, paciente portando dreno Portovac, com vácuo, sem vácuo, a gente vai descrever, né? Se ele é com vácuo, às tantas horas desprezo 300 ml de secreção sanguinolenta. Beleza. Usa-se muito dreno Portovac sem vácuo em cirurgias, gente, no cérebro, tá? De cabeça. A gente usa sem vácuo. Quando é coluna, nessas outras regiões, a gente já usa ele com vácuo, tá? Mas é super tranquilo. Esse frasco, a gente
tem que tomar cuidado para não tracionar. A gente deixa ele sempre do lado na cama, evitar de colocar no chão, tá? E aqui o paciente tem que carregar, né? Então, é igual o dreno de tórax, para todo lado que ele vai, ele carrega esse drenozinho, essa sanfoninha, né? Tem algumas que vem até com uma cordinha para a pessoa segurar. Paciente de abdominoplastia fica muito com Portovac, tá? Então, às vezes, a gente tem que observar que o paciente tem mais de um dreno Portovac. Às vezes vem com 2, até com 3 eu já vi. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Vamos falar um pouquinho também da traqueostomia, então, os cuidados com a traqueostomia, né? O Anderson trouxe para a gente na nossa aula um pouquinho dos cuidados da tráqueo. Então, eu trouxe o que é a traqueostomia, né? Para que ela serve? Então, ela mantém uma via respiratória, então, o meu paciente, ele vai respirar pela tráquea, então, a gente tem que ficar atenta aí. O paciente está em tráquea, mas precisa de oxigênio. Às vezes a gente vê, não, então vou colocar um catéter tipo óculos, gente. Não, o paciente não respira no nariz, ele respira só na tráquea. O Anderson trouxe isso para a gente na aula dele. Então, a tráqueo, né, quando ela precisa de fazer, eles usam uma cânula plástica, e depois essa cânula ela é trocada por uma cânula de metal, né? O Anderson levou para a gente, vocês conseguem ver que a parte interior dela tem uma rosquinha, a gente gira e ela solta, né? Essa parte a gente higieniza ela sempre com soro, tá? Jamais eu levo essa cânula debaixo da água para lavar, igual a gente vê muito profissional fazendo. Eu vou higienizar só no banho. Não, você vai higienizar todas as vezes que for necessárias. Essas gazinhas que tem em volta da tráqueo, a gente usa para evitar lesão por pressão, para não machucar mesmo meu paciente. Só que o paciente, quando ele tem tosse, às vezes às vezes não, né? A grande maioria das vezes sai secreção por essa tráqueo. Então, vai sujar essa gazinha. Gente, eu preciso trocar essa gazinha. Porque eu já peguei paciente assim, todo melado de catarro, com essa gazinha tudo suja, cadarço sujo. Gente, a gente fala que é dignidade do paciente. Eu gosto muito da questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se fosse você, você ia querer ficar com aquilo sujo? A gente não queria. Então, deu banho, daqui 40 minutos tá sujo, troca, gente, não tem problema. É coisa que você vai lá e você faz assim, rapidinho. A fixação do cadarço, a gente também precisa trocar pelo menos uma vez ao dia. Sujou, tá melado, tá feio, precisa de trocar, troquem. A gente precisa tomar muito cuidado na hora de trocar esse cadarço, tá? Porque essa cânula, ela não pode se exteriorizar de forma alguma, tá? Então, eu gosto de passar o cadarço novo, eu fixo ele, deixo ele fixo dos dois lados, só depois eu corto o outro, tá? Porque pra gente não, principalmente se eu estiver sozinho. Se você tiver de 2 pessoas, beleza. Uma segura, a outra corta e tira e passa o novo. Mas se você estiver sozinho, eu gosto de fazer assim. Isso também a gente vai adaptando conforme, né, a gente vai pegando habilidade. Aspirar, gente, esse paciente. Então, essa briga infinita entre enfermagem e fisioterapia, paciente de todo mundo. Tá vendo que o paciente está secretivo, precisa de aspirar? Aspirem. Se o paciente cria uma rolha dentro dessa traqueostomia e fecha, ele vai precisar ser entubado. Às vezes, então, por causa de uma falha na assistência, tá? Então, é importante a gente ficar atento. E eu tenho que ficar registrar também essas informações no prontuário. Então, assim, essa tráqueo não pode retornar nenhum conteúdo, senão é um sinal que o meu paciente broncoaspirou, não pode voltar sangue. A gente tem que ficar sempre atento a esses cuidados, tá? Então, tráqueo, fixação de sonda nasogástrica, sonda enteral, sonda de demora, que é para o xixi, eu troco fixação todos os dias ou conforme a necessidade, tá? E é coisa que você vai lá e faz rapidinho.
Então, trouxe para vocês, olha lá, tá vendo a partezinha da tráqueo que solta, essa parte de dentro solta. Já tem no mercado, se for um paciente domiciliar, a gente consegue comprar escovinha para lavar lá dentro. Quando a gente está no ambiente hospitalar, eu gosto de ensinar as meninas a fazer com uma seringa de 1 ml, tá? Então, eu jogo bastante soro, passo uma gase estéreo de um lado para o outro com o auxílio de uma seringa de 1 ml. Quando o paciente faz a tráqueo, é essa cânula plástica que coloca, tá? Deixei aí para vocês só a nível de curiosidade também. Vamos falar um pouquinho de oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia é a administração de oxigênio, né? Superior que a gente encontra na atmosfera. Então, eu chego para avaliar meu paciente, eu consigo visualizar que ele não está numa frequência respiratória legal, que às vezes ele tem cianose de extremidade, cianose central, então está com boca roxa, dedo roxo, batendo asa de nariz, usando musculatura acessória. Isso me mostra que o meu paciente está com dificuldade para respirar, tá? Então, a gente vai para oxigenoterapia. Quem prescreve oxigenoterapia? Um médico. Se eu visualizei a dificuldade do meu paciente, eu vou comunicar à enfermeira do plantão e ela vai entrar em contato com o médico. O médico prescreveu oxigenoterapia, não é um tratamento, não é uma administração buscando, né, resgatar esse paciente. Então, o médico prescreve e aí a gente instala. Trouxe para vocês aí, ó, quais são os tipos de dispositivo, né, e quantos ml por minuto ele suporta. Então, eu tenho a cânula nasal, né, o catéter tipo óculos, a gente pode ligar até 6 litros. A máscara também, de 5 a 6 litros. Aí, a gente tem a Venturi, que a gente já alto fluxo, né? Então, a gente liga de 2 a 15, e aí a máscara inalante a gente liga 15, tá? A maioria sempre no máximo. Então, eu tenho o catéter tipo A óculos, que é esse catéterzinho que dá a volta atrás da orelha. A gente tem que ficar muito atento, paciente que usa catéter tipo óculos muito tempo nas orelhas, para não dar lesão por pressão. Então, eu tenho que proteger essas orelhas, tá? Onde que esse catéterzinho dobra. Ele é de fácil aplicação, ele é bem tolerado em crianças. E a gente usa bastante, tá? Trouxe a máscara simples, que é aquela máscara simplesinha mesmo, para administração de oxigênio. A máscara de Venturi, igual o Anderson conversou com a gente, ela tem as frações, né? Os conectores fracionados de O2. Então, as cores podem mudar, tá? De acordo com o fabricante, mas a maioria usam essas cores. Então, a azul a gente consegue ofertar 24% de O2 num fluxo de 4 litros. O amarelo, 28%, também é 4 litros. A branca, 31% a 6 litros. O verde, 35% a 8 litros. O vermelho, 40% a 8 litros. E o laranja, 12%, 50% a 12 litros. Gente, quando eu vejo um paciente em máscara de Venturi, no laranja, e ele não melhora, ele vai evoluir para uma intubação, tá? Então, a gente olha e fala assim, não tá legal, não. Se ele não melhorou, então, daqui é para intubação. Então, deixei aí para vocês o umidificador também, que é uma dúvida. Hoje, existem protocolos dentro da instituição, então, tem instituição que usa o umidificador, tem, né, que colocam água destilada no umidificador, tem instituição que não coloca. Então, depende do protocolo, tá? Então, é isso que eu tinha para a aula de hoje. A gente encerra a nossa disciplina por aqui. Ficou da gente agendar não, desculpa. A nossa prova é no dia 9, não é isso, Lívia? A nossa prova dia 9, junto com a nossa disciplina presencial.
Agora eu não lembro Eu acho que é junto, se eu não me engano. mesmo. É isso mesmo, não é? Isso. Então, eu me coloco à disposição, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Se vocês precisarem de alguma coisa. Tem alguma pergunta, pessoal? Não? Lívia, então é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vou conferir no material, mas parece que faltou a parte de sondas. E aí, qualquer coisa, eu te mando um documento se você precisar. Certinho. Eu queria aproveitar, Diana, uma brechinha sua, para falar Sim? para o pessoal aí fazer as atividades dessa disciplina Semiologia, tá? A entrega é sexta-feira, dia 4, e eu verifiquei que tem muita gente que ainda não fez atividade. Então, quem está aí na aula, faça para os colegas aí para elas realizarem as atividades, tá bom? Certo, pessoal, não deixem de fazer então. Eu falo que uma atividade mesmo que ela vale meio ponto no finalzinho, se você precisar desse meio ponto, a gente fala, nossa, devia ter feito. Então não deixem de fazer os trabalhos, mandem para a Lívia e nos encontramos amanhã na nossa aula presencial e para a prova, dia 9. Boa noite. Mas eu estou fazendo o trabalho lá, toda hora está pedindo para mim responder de novo, Diana. Lívia? Graciela, essa nota já foi computada, inclusive já lancei ela, viu? Mas os dois trabalhos? Não, você fez só um. Você precisa fazer o dois de novo. Então, aí eu vou lá agora, vamos supor, eu entro no Proesc, eu respondo e envio para você. E quando eu entro de novo, tá lá para responder de novo. Graciela, eu vou te pedir para você me chamar no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp? Eu estou lá no grupo de vocês. E aí a gente verifica, pode ser? Pode ser, eu acho que eu tenho, não é certeza não. Eu estou lá no grupo, tá como tutoria. Você pode me chamar lá, tá bom? Ok, obrigado. Obrigada pelo espaço, Diana. Imagina. Pessoal, então um abraço e até amanhã. Boa noite.